Isso não era para acontecer. As sanções deveriam parar as ambições nucleares do Irã. A diplomacia deveria funcionar. O acesso de resistência da República Islâmica do Irã, com suas centenas de milhares de foguetes e mísseis, deveria manter Israel sob controle. Os Estados Unidos da América, com bases vulneráveis nas proximidades e rotas de petróleo em risco, nunca se envolveriam. Mas aconteceu mesmo assim. Não por acidente, não da noite para o dia, mas ao longo de 1 ano e meio, a República Islâmica do Irã e seus representantes exageraram repetidamente. E Israel repetidamente chamou sua atenção até que, nas primeiras horas de 13 de junho, o ataque que não deveria acontecer, aconteceu. Então, como Israel realizou a Operação Leão Ascendente? Um resumo de como chegamos aqui. Após uma revolução de 1979 varrer o Shah, apoiado pelo ocidente do Irã, um novo regime assumiu o poder sob o comando deste cara. O Ayatollah Khomeini chegou ao poder com a ajuda de uma improvável aliança de marxistas, islamistas e nacionalistas, todos unidos em seu ódio ao Shah e seu relacionamento aconchegante com potências estrangeiras, visto como explorando os recursos naturais do Irã, também conhecido como petróleo. Mas essa aliança rapidamente se desfez, quando a facção islamista de Khomeini assumiu o poder e começou a governar com mão de ferro. O anti-imperialismo e a anti-ocidentalização foram centrais para a revolução, e eles se tornaram pilares definidores desta nova República Islâmica do Irã. O sentimento anti-americano aumentou, e embora Israel não seja uma colônia ocidental, o novo regime do Irã o caracterizou exatamente assim: o parceiro da América no Oriente Médio, o pequeno Satanás para o grande Satanás da América. Nessa narrativa, Israel se tornou a personificação de tudo que a revolução se opunha e a linha de frente na batalha da República Islâmica com o Ocidente. Conforme outros países do Oriente Médio, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes e até o Catar, se alinharam mais com os Estados Unidos da América, também se tornaram alvo da fúria do regime iraniano, seja sob Khomeini ou seu sucessor, Khamenei. Os iranianos são criativos, mas aparentemente não com os nomes de seus ditadores. Mas a República Islâmica não estava em posição de confrontar os Estados Unidos da América ou seus aliados diretamente. Então, a República recorreu a uma nova estratégia, armando forças de procuração para lutar por eles, enquanto mantinha as mãos do Irã limpas e arrumadas. E isso funcionou perfeitamente por décadas. O Hezbollah mirou as forças dos Estados Unidos da América no Líbano e depois mudou o seu foco para Israel. O regime de Assad na Síria forneceu armas ao Hezbollah, ameaçando a fronteira norte de Israel. O Hamas e seus grupos afiliados realizaram ataques contra civis israelenses, descarrilaram esforços de paz e desencadearam 3 campanhas militares em Gaza, tudo antes de 7 de outubro. No Iêmen, os Houthis travaram um conflito por procuração de 7 anos com a Arábia Saudita antes de assinar uma trégua e voltar sua atenção para Israel. Apesar de contar com grupos de procuração, a República Islâmica não foi sutil sobre seu objetivo final. Seus líderes pediram repetidamente pela eliminação de Israel. Então, quando a República intensificou suas ambições nucleares, Israel e a coalizão liderada pela Arábia Saudita soaram o alarme. Um Irã nuclear não era apenas uma ameaça para Israel. Tinha o potencial de desestabilizar toda a dinâmica de poder do Oriente Médio. Em resposta, Israel lançou uma campanha secreta para interromper o programa nuclear da República Islâmica. Israel usou operações cibernéticas, como a Operação Jogos Olímpicos, para sabotar instalações e supostamente neutralizou importantes cientistas nucleares iranianos. Esses esforços retardaram o programa nuclear da República Islâmica e demonstraram as capacidades de inteligência de Israel, mas também aprofundaram a determinação da República Islâmica em nivelar o campo de jogo com um dissuasor nuclear próprio. Na perspectiva de Israel, isso não poderia ocorrer. Eles já haviam tomado ações preventivas contra outras potências regionais com ambições nucleares, atacando um local nuclear iraquiano em 1980 e um suposto reator sírio em 2007. Mas a República Islâmica tinha um trunfo na manga. Milhares de mísseis balísticos em seu arsenal, dezenas de milhares de foguetes nas mãos do Hezbollah ao longo da fronteira norte de Israel e o próprio arsenal de foguetes e túneis subterrâneos do Hamas no sul. Tudo isso formava uma rede de dissuasão que mantinha Israel sob controle. Um ataque direto de Israel à República Islâmica arriscava desencadear uma retaliação coordenada da República e sua rede de aliados, desencadeando uma força devastadora sobre os civis israelenses.
Então, em vez de confronto direto, Israel se concentrou no contencioso. A estratégia: atrasar as ambições nucleares da República Islâmica, conter o Hamas e o Hezbollah, e usar sanções, operações cibernéticas e ataques precisos em alvos ligados ao Irã, em lugares como a Síria, para manter um equilíbrio frágil. Por anos, essa guerra sombria permaneceu apenas abaixo da superfície. Mas após a infiltração surpresa do Hamas em 7 de outubro de 2023, a perda mais catastrófica de vidas judaicas desde o Shoah, tudo mudou. A estratégia cuidadosamente construída pela República Islâmica para deter um ataque israelense começou a se desmoronar lentamente. Primeiro, Israel aprendeu uma lição dura em 7 de outubro. Quando seus inimigos dizem que pretendem te eliminar, leve-os a sério e haja antes que seja tarde demais. Israel tentou conter o Hamas. Falhou. E essa falha significou que Israel não poderia mais confiar na mesma estratégia em outros lugares. Em segundo lugar, o Hamas esperava incitar um conflito regional contra Israel. Mas quando Israel respondeu com uma campanha devastadora em Gaza, o Hamas percebeu que seu plano não foi suficiente. O Hezbollah abriu uma frente de apoio, lançando quase diariamente foguetes no norte de Israel. Mas estava longe de ser a ofensiva em grande escala que o Hamas esperava, e que o Hezbollah supostamente até estava se preparando. E o patrocinador do Hamas, a República Islâmica do Irã? Eles assistiram das linhas laterais enquanto Gaza queimava. A mensagem oculta por trás disso tudo: Irã e seus representantes estavam assustados e Israel viu uma abertura. Então, em abril de 2024, Israel neutralizou um alto comandante iraniano na Síria que estava coordenando transferências de armas para o Hezbollah. A República Islâmica estava ansiosa para restabelecer a dissuasão e decidiu responder, não gradualmente, mas de uma vez só. Lançou centenas de drones e mísseis contra Israel em uma demonstração dramática de força. O objetivo? Infligir um dano tão avassalador que Israel pensaria 2 vezes antes de atacar novamente. Mas algo inesperado aconteceu. O sistema de defesa de Israel, em parceria com os Estados Unidos da América e aliados, interceptou com grande êxito a maioria das ameaças iminentes. O que era para paralisar Israel, ao invés disso, revelou as vulnerabilidades da República Islâmica. Israel aproveitou o momento, lançando uma série de operações que remodelariam a região. Julho de 2024, Israel elimina o chefe do Hamas enquanto ele está abrigado em uma casa segura protegida pelo exército iraniano. Não é apenas um ataque ao Hamas, é uma mensagem para os iranianos. Podemos alcançar qualquer um, em qualquer lugar. Setembro de 2024, Israel parte para a ofensiva novamente, desta vez contra o Hezbollah. Após um ano de ataques diários com foguetes do Hezbollah, os pagers dos operativos explodem. Líderes são enterrados nos escombros de seus bunkers. O Hezbollah é dizimado assinando um cessar-fogo em poucas semanas apenas para assistir Israel e depois o exército libanês desmontar tudo o que eles haviam construído para impedir um ataque israelense à República Islâmica. Outubro de 2024. O Irã tenta novamente restabelecer a dissuasão com outra enorme barragem em Israel. E novamente, o dano é mínimo. O contra-ataque de Israel elimina as defesas aéreas do Irã, antes consideradas impenetráveis. É um aviso claro para a República Islâmica. Vocês estão indefesos contra nós. Desista enquanto está à frente. Mas as peças de dominó já haviam começado a cair. Dezembro de 2024. Com o Hezbollah fora de ação, suas forças não conseguem mais sustentar o regime apoiado pelo Irã, na Síria. Forças rebeldes invadem a capital síria e outro membro do eixo de resistência da República Islâmica sai do mapa. O mito da intocabilidade do Irã é despedaçado. O medo que impede Israel de atacar Teherã está se dissipando a cada dia. Janeiro de 2025, o primeiro-ministro israelense Netanyahu voa para Washington para convencer Trump de que agora é a hora de atacar e neutralizar o programa nuclear da República Islâmica. Teme-se uma guerra regional mais ampla. Trump segura Netanyahu. Trump quer dar tempo para a diplomacia. A República Islâmica sabe que está em apuros e Trump calcula que o Ayatollah finalmente cederá em suas ambições nucleares. Abril de 2025. Trump dá à República Islâmica 60 dias para cumprir suas exigências. O relógio para a mais audaciosa operação militar israelense está contando regressivamente. Vamos ser claros, o ataque de Israel à República Islâmica do Irã não foi uma decisão de impulso. Como a Operação Green Beeper contra o Hezbollah, essa missão vinha sendo planejada por anos. Silenciosamente,
Pacientemente, Israel vinha preparando o terreno, peça por peça, posicionando ativos que poderiam ficar inativos por meses até anos, esperando pelo sinal para agir. O plano se baseava em décadas de inteligência, operações cibernéticas, infiltração nas redes iranianas, informações valiosas de missões secretas, como a invasão de 2018 ao arquivo nuclear do Irã, e espiões no terreno recrutados entre as massas de iranianos cansados de seu regime opressivo e cansados de terem seus protestos violentamente reprimidos pelo Ayatollah. Os preparativos israelenses estavam envoltos em camadas de segredo. Reuniões de gabinete ocorreram sob o pretexto de discussões sobre Gaza. Enquanto os olhos estavam focados no Hamas, algo muito maior estava se formando sob a superfície. Israel passou meses contrabandeando armamento avançado para o Irã, disfarçado de itens comerciais. Então, no Irã, agentes do Mossad, com a ajuda de dissidentes locais, estabeleceram uma base de drones escondida. Ao mesmo tempo, as forças de defesa de Israel se envolveram em guerra cibernética e interferência eletrônica, para que, quando o verdadeiro ataque acontecesse, ele se misturasse perfeitamente. Apenas mais um ponto no radar, e então o tempo de Trump acabou. Dia 61. Na manhã de 13 de junho de 2025, israelenses acordaram com alertas de emergência do Comando de Frente Doméstica de Israel sobre possíveis represálias iranianas. Enquanto isso, os iranianos acordaram para uma nova realidade. Entre na Operação Leão Ascendente, um nome tirado de um versículo bíblico que celebra a força e a resiliência do povo judeu e uma referência não tão sutil ao leão na bandeira do Irã pré-Ayatollah. Quando a República Islâmica percebeu que estava sob ataque, já era tarde demais. Agentes do Mossad, infiltrados profundamente no país, haviam sabotado silenciosamente os sistemas de radar e defesa de mísseis, abrindo os céus para o que viria a seguir. Em poucos minutos, Israel havia conquistado a superioridade aérea sobre Teherã. 200 caças israelenses, quase um terço da força aérea, inundaram o espaço aéreo iraniano. Mais de 330 ataques de precisão iluminaram alvos em todo o país, muitos na própria capital, encontrando praticamente nenhuma resistência. Mas isso não foi choque e pavor por si só. Foi uma campanha militar cirúrgica. Os alvos das forças de defesa de Israel foram escolhidos com uma precisão arrepiante. Instalações nucleares em Natanz e Isfahan, locais de mísseis perto de Tabriz e infraestrutura militar espalhada por Teherã. Cientistas nucleares sêniores foram eliminados em suas camas. Principais generais da República Islâmica foram atraídos pelo Mossad para uma reunião secreta, onde foram neutralizados em um ataque direcionado. Em menos de uma hora, o alto comando militar da República foi dizimado. Isso não foi outro aviso. Isso foi um acerto de contas. Quase ninguém achou que era possível, mas ninguém ficou mais surpreso do que o regime iraniano. A mídia estatal iraniana tentou minimizar os danos, mas a inteligência ocidental pintou uma imagem diferente. Os ataques foram catastróficos. O pânico se espalhou pelo regime, supostamente enviando o líder supremo para um bunker escondido. Os israelenses, acordados no meio da noite por alertas de uma resposta iraniana massiva, tiveram que esperar quase um dia inteiro antes que a República Islâmica pudesse coordenar um contra-ataque. E quando finalmente veio, não foi tão devastador quanto Israel havia se preparado ou como a República Islâmica esperava. Nos dias e noites seguintes à ofensiva surpresa de Israel, a República Islâmica respondeu com ondas de mísseis. Embora limitado em escopo, o custo tem sido trágico. Até o momento desta gravação, mais de 20 vidas foram perdidas em Tel Aviv, Bat Yam e Haifa. Não menos trágico no saldo de civis no Irã. A precisão de Israel é lendária, mas com mais de 1000 alvos atingidos, muitos dentro da capital, iranianos inocentes também perderam suas vidas. Pela primeira vez na história, duas das nações mais poderosas do Oriente Médio trocavam golpes abertamente. Mas Israel tinha um problema. Fordow, a chave para o programa de armas nucleares do Irã, estava enterrada profundamente em uma montanha. Acertá-lo significava ou uma possível invasão terrestre kamikaze ou os Estados Unidos da América trazendo suas bombas Bunker Busters. O Irã apostou que os Estados Unidos da América não se arriscariam. De jeito nenhum, eles arriscariam ataques de mísseis em bases militares americanas ou um estrangulamento nas rotas globais de petróleo. Mas mais uma vez, eles calcularam mal e entraram os destruidores de bunkers.
Com seu programa nuclear destroçado, seu arsenal de mísseis severamente esgotado e a influência do regime no poder diminuindo, a República Islâmica do Irã finalmente recuou. Dentro de alguns dias, um frágil cessar-fogo se estabeleceu. O Hamas acreditou que 7 de outubro seria o começo de um novo Oriente Médio. Em vez disso, desencadeou o colapso de seus aliados, seu patrocinador e o futuro de seu próprio povo. Mas uma pergunta ainda permanece: os inimigos de Israel algum dia aprenderão?